Olá, alunas e alunos, aqui é o professor Jesus, do Centro Universitário FECAP, e nessa videoaula vamos conversar sobre motivação no ambiente de trabalho. Entre outros tópicos, vamos definir motivação, vamos falar sobre teorias motivacionais de conteúdo, teorias motivacionais de processo, teoria do reforço e desafios contemporâneos relacionados à motivação. O que é importante ou o que estimula você no trabalho? Alguns dirão que é dinheiro, outros podem dizer trabalho desafiador ou colegas divertidos. Se você tem uma sólida base de compreensão dos fatores que influenciam a motivação no ambiente de trabalho, isso pode ajudá-lo a compreender melhor o comportamento das outras pessoas e pode também ajudá-lo a fazer escolhas inteligentes de carreira e de emprego. Muita gente acredita que existem pessoas altamente motivadas, enquanto outras são preguiçosas. Selecionadores de empresas com essa premissa costumam gastar muito tempo tentando encontrar o candidato ideal. A verdade, pessoal, entretanto, é que poucas pessoas são altamente motivadas o tempo todo, independente da tarefa a ser realizada. Da mesma forma, quase todas as pessoas são ocasionalmente muito motivadas. Mais importante do que continuar procurando a pessoa supermotivada é gastar um bom tempo descobrindo o que é importante para cada pessoa. Há muitos mitos associados à motivação. Um deles diz que um funcionário motivado é uma garantia de um funcionário de alto desempenho. Será? A resposta é definitivamente depende. Às vezes o funcionário está muito motivado, mas não para trabalhar. Embora importante, o alto desempenho requer habilidade para fazer o trabalho e apoio, além da motivação. Então devemos ver a motivação como um dos elementos indispensáveis ao alto desempenho, um elemento imprescindível, mas não suficiente. De nada adianta ser motivado, mas faltarem a aptidão e o talento necessários para o desempenho do trabalho, ou não ter os equipamentos adequados ou colegas de trabalho devidamente qualificados. A motivação refere-se ao processo por meio do qual os esforços das pessoas são estimulados, direcionados, sustentados para atingir uma meta. Essa definição possui três elementos principais: intensidade, esforço, direção e persistência, portanto. Esforço é uma medida de intensidade. Uma pessoa motivada se esforça e trabalha duro. Contudo, níveis elevados de esforço não levam necessariamente a um desempenho favorável no trabalho, a menos que o esforço seja canalizado em direção aos objetivos da organização. Esforço direcionado e consistente com as metas organizacionais é o tipo de esforço que queremos dos funcionários. Finalmente, a motivação inclui uma dimensão de persistência. Queremos que os funcionários persistam nos esforços para alcançar esses objetivos, ou seja, um trabalhador motivado não desiste facilmente. As preocupações sobre o que e como as pessoas se motivam são constantes nas organizações. Para os administradores, é muito importante compreender como se dá o processo de motivação e de serem capazes de aplicar essas teorias. Historicamente, têm sido discutidas 4 categorias de motivação, distribuídas em 2 dimensões básicas. Aqui na dimensão vertical, contrastamos recompensas intrínsecas e extrínsecas. Na dimensão horizontal, contrastamos comportamentos movidos por dor e medo com comportamentos movidos por prazer e crescimento. Recompensas intrínsecas representam a satisfação que uma pessoa sente no processo de realização de determinada ação. Por exemplo,
Quando concluímos uma tarefa complexa, sentimos uma agradável sensação de realização, ou temos um sentimento de missão cumprida quando resolvemos um problema que beneficia os outros. Quem trabalha em empresas como Google, Facebook, tendem a sentir orgulho por integrar essas organizações. Da mesma forma, sentimos nós, professores da FECAP. São todos exemplos de recompensas intrínsecas. Recompensas extrínsecas, por sua vez, vêm de fora de outras pessoas, geralmente superiores, e geralmente em consequência de se ter agradado alguém. Podem incluir aumentos salariais, bônus, promoções ou mesmo elogios. Empresas modernas tentam trabalhar com todos os tipos de recompensas. O Google, por exemplo, oferece algumas das recompensas extrínsecas mais exóticas do mundo organizacional, tais como refeições gratuitas, massagens, centros de ginástica, aulas de yoga, pilares, etc. No entanto, a maior motivação parece ser mesmo intrínseca, vinda do sentido de comunidade, de pertencer ao universo Google. Aqui no nosso slide, os quadrantes 1 e 2 são abordagens negativas para a motivação. Aqui no quadrante 1, utiliza-se métodos extrínsecos negativos, como ameaças ou punições para levar as pessoas ao desempenho desejado. Acredita-se que há pessoas que respondem com mais intensidade à perda em potencial, como a penalização financeira, por exemplo, do que ao ganho desejado, como a recompensa financeira pelo alcance de algum resultado. Os métodos aqui do quadrante 2 tentam motivar as pessoas com inseguranças ou ansiedade. Por exemplo, não é raro encontrar chefes tentando motivar os seus subordinados a trabalharem duro, enfatizando a crise econômica e a alta do desemprego. Como a dizer, não querem trabalhar mais duro, não querem trabalhar mais intensamente? Olha quanta gente lá fora esperando por uma oportunidade. Você pode ser demitido e não vamos tardar a encontrar outra pessoa para colocar no seu lugar. Os métodos do quadrante 1 e 2 podem mesmo ser eficazes, mas o seu uso constante pode trazer consequências desastrosas para a organização no longo prazo. Os quadrantes 3 e 4, aqui à direita na tela, representam abordagens motivacionais chamadas positivas. Os métodos do quadrante 3 tentam influenciar o comportamento por meio de recompensas extrínsecas que geram satisfação. Muitas empresas, por exemplo, oferecem um 14º salário por pontualidade. Outras descobriram que pequenas e inesperadas recompensas são poderosos motivadores. Quando uma pessoa recebe algo que não estava esperando, o impacto psicológico e emocional pode ser desproporcional. Contudo, com o passar do tempo, toda recompensa extrínseca tende a perder o seu poder motivacional. Então, as técnicas do quadrante número 4 precisam ser também enfatizadas. Elas estimulam um engajamento mais profundo das pessoas no trabalho e na organização, de forma que elas obtenham recompensas intrínsecas. Por exemplo, a FECAP acompanha a vida de seus alunos no mercado de trabalho e difunde essas informações para os professores, de forma a esclarecer o impacto deles na vida dos alunos e alunas. Uma empresa de nutrição para crianças pode oferecer cursos para que cada funcionário compreenda o impacto do seu trabalho especificamente na saúde das crianças que usam esses alimentos. São exemplos de recompensas intrínsecas. As teorias organizacionais sempre foram responsáveis pela introdução de várias concepções e interpretações sobre a motivação humana. Essas interpretações e concepções devem, evidentemente, serem compreendidas sob uma perspectiva histórica. As primeiras teorias de administração viam a motivação humana em termos bastante simples. De modo particular,
A teoria da administração científica introduziu a ideia de que o administrador especifica os objetivos, divide as tarefas e treina os funcionários para realizá-las, motivando-os com base em incentivos financeiros, incentivos materiais. Essa forma de motivação funcionou e continua a funcionar muito bem, principalmente em organizações onde a ênfase é colocada no aumento da eficiência e da produtividade. A Escola de Relações Humanas, por sua vez, foi responsável por introduzir a abordagem humana na administração, reconhecendo a importância dos fatores sociais na motivação das pessoas. A partir da década de 1950, começou a ser desenvolvido um conjunto amplo de teorias sobre a motivação humana, de caráter muito mais amplo, muito mais abrangente e muito mais complexo. Essas teorias vão muito além do conceito de homem econômico, pressuposto a teoria científica, e também muito além da teoria de homem social, pressuposto das teorias das relações humanas. Elas introduziram a noção de um ser humano complexo, influenciado por fatores econômicos, sociais, psicológicos e também biológicos, muito difíceis de serem compreendidos e impossíveis de serem reduzidos a uma única e simples teoria. Essas novas descobertas podem ser classificadas em 3 diferentes grupos: necessidades de conteúdo, necessidades de processo, necessidades de reforço. Vamos compreender cada conjunto de teorias separadamente: teorias de processo, teorias de conteúdo e teoria do reforço. O que são teorias de conteúdo? São teorias que procuram explicar as necessidades internas que motivam o comportamento das pessoas. Entre elas, a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. Já compreendemos em parte essa teoria, porque falamos um pouco sobre elas quando discutimos a evolução das teorias em administração. Também já compreendemos um pouco sobre a teoria dos 2 fatores proposta por Frederick Herzberg. Falamos também na aula sobre evolução das teorias em administração. Vamos agora acrescentar 2 novas teorias, a teoria ERG de Clayton Alderfer e a teoria de David McClelland, teoria das 3 necessidades, também chamada de teoria das necessidades aprendidas. Provavelmente, a mais conhecida teoria sobre a motivação humana seja a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. De acordo com Maslow, dentro de cada pessoa há uma hierarquia de 5 necessidades básicas. Uma necessidade só passa a constituir um fator de motivação quando as outras necessidades de ordem inferiores na hierarquia estão minimamente satisfeitas. E tão logo uma necessidade tenha sido atendida, ela perde a sua força motivacional. Para o Maslow, portanto, o ser humano é eternamente insatisfeito. E qualquer coisa que ele tenha realizado perde completamente a força motivacional, e aquilo que ele ainda não realizou é o que passa a acionar a sua energia. No primeiro degrau da teoria da hierarquia das necessidades estão as necessidades de ordem fisiológicas, formadas pelas necessidades básicas como alimentação, água, oxigênio e descanso. Na empresa, essa necessidade pode ser atendida com atenção à criação de um ambiente de trabalho confortável, salário básico satisfatório e horário de trabalho adequado. No segundo estágio estão as necessidades de segurança. São os desejos das pessoas de protegerem-se contra danos físicos e emocionais, além, claro, de garantir que as necessidades fisiológicas continuem sendo atendidas. Entre as iniciativas que podem ser instituídas para satisfazer esse grupo de necessidades nas organizações estão proteção contra acidentes, proteção contra agressões psicológicas, vínculo estável com a empresa e benefícios como, por exemplo, seguro-saúde e previdência. No terceiro nível estão as necessidades sociais, que representam o desejo das pessoas de serem aceitas, de serem amadas,
de sentir-se pertencer a um grupo social, desejo de afeto e de amizade. A participação, a cooperação, o trabalho em equipe, a formação de grupos de solução de problemas e a sociabilidade entre as pessoas são meios que as organizações empregam na satisfação desse grupo de necessidades. No quarto nível estão as necessidades internas de estima. São fatores como realização no trabalho, autonomia para tomar decisões, status e reconhecimento. Entre as práticas que as organizações podem usar para suprir essas necessidades estão o reconhecimento por trabalhos bem feitos, aumentar as responsabilidades das pessoas e a ampliação das tarefas dos cargos. E no topo da hierarquia das necessidades estão as necessidades de autorrealização. São as necessidades de crescimento pessoal e profissional, desenvolvendo ao limite as potencialidades e capacidades individuais. De acordo com Maslow, cada nível na hierarquia de necessidades deve ser substancialmente satisfeito antes que a próxima necessidade se torne dominante. Além disso, Maslow separou as 5 necessidades em níveis mais alto e mais baixo. As necessidades fisiológicas e de segurança foram consideradas de ordem inferior. As necessidades sociais, de estima e de autorrealização foram consideradas necessidades de ordem superior. As necessidades de ordem inferior são predominantemente satisfeitas externamente, enquanto as de ordem superior são satisfeitas internamente. Consequentemente, se uma necessidade inferior não é satisfeita, as de ordens superiores não aparecerão. Assim, uma pessoa que não tenha satisfeito as necessidades fisiológicas não estará preocupada com necessidades de estima e de autorrealização. A principal implicação dessa teoria para os administradores é que eles precisam descobrir onde cada funcionário está situado na hierarquia, para tomar as ações corretas que possam motivá-los. Com a teoria ERG ou ERC, Clayton Alderfer propôs uma modificação na teoria da hierarquia das necessidades de Maslow e deu a ela uma base de evidência empírica. ERG, nas iniciais, em inglês, significa Existence, Relatedness and Growth. Na sigla ERC, em português, necessidades de existência, necessidades de relacionamento e necessidades de crescimento. As necessidades de existência formam um grupo de requisitos materiais que suprem necessidades básicas da nossa existência, incluindo os itens que na pirâmide de Maslow formam as necessidades fisiológicas e de segurança. O segundo grupo inclui as necessidades de relacionamento e dizem respeito ao desejo de relações com as outras pessoas no ambiente de trabalho. Na pirâmide de Maslow, esse grupo corresponde às necessidades sociais. Finalmente, Alderfer distinguiu as necessidades de crescimento, relacionadas ao desenvolvimento do potencial humano e ao desejo de crescimento pessoal e profissional. Na pirâmide de Maslow, esse terceiro grupo corresponde às necessidades de estima e de autorrealização. Os modelos da teoria ERG e da hierarquia das necessidades de Maslow são semelhantes, pois ambos usam uma forma hierárquica para explicar a motivação humana. Entretanto, em oposição à hierarquia das necessidades de Maslow, a teoria ERG descobriu que uma pessoa pode crescer mesmo quando as suas necessidades de existência e de relacionamento não foram ainda supridas. Alderfer descobriu também uma dimensão que ele chamou de frustração-regressão. Isso significa que a não satisfação de uma necessidade de ordem superior suscitará ou poderá suscitar demandas de maior satisfação de necessidades de ordem inferiores. Por exemplo, a não satisfação das necessidades de relacionamento em uma empresa, como o sentimento de pertencimento, pode aumentar o desejo por mais dinheiro ou por melhores condições de trabalho, ou seja, pode aparecer reivindicações por melhores salários,
Não porque exista de fato uma necessidade para isso, mas porque uma necessidade de ordem superior, por exemplo, de pertencimento ou de reconhecimento, não está sendo suprida, aumentando assim a pressão para melhorar o atendimento de uma necessidade de ordem inferior. A teoria dos dois fatores foi desenvolvida por Frederick Herzberg e é também conhecida como teoria motivação-higiene. Herzberg tomou um caminho, de algum modo, diferente daquele seguido por Maslow e Alderfer para entender a motivação. Enquanto Maslow e Alderfer estudaram a motivação em sentido geral, Herzberg concentrou-se na compreensão da motivação no ambiente de trabalho especificamente e para a realização das metas organizacionais. Herzberg descobriu que no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, há dois grupos de fatores, sendo uns relacionados à satisfação e outros relacionados à insatisfação. Os fatores intrínsecos estão relacionados à satisfação no trabalho, enquanto os fatores extrínsecos estão relacionados à insatisfação no trabalho. Desse modo, Herzberg modificou essa visão tradicional, que associava satisfação e insatisfação como fatores opostos, ou seja, o que se opõe à satisfação é insatisfação. Para Herzberg, o que se opõe à satisfação não é insatisfação, mas não satisfação. E o que opõe-se à insatisfação é não insatisfação. Portanto, na visão tradicional, satisfação e insatisfação são fatores opostos. Na visão de Herzberg, você tem 4 situações diferentes: satisfação, não satisfação, insatisfação, não insatisfação. Herzberg queria saber quando as pessoas se sentiam excepcionalmente satisfeitas ou extremamente insatisfeitas em relação aos seus empregos. Foi com base nos resultados das suas pesquisas que ele descobriu que o oposto de satisfação não era insatisfação, como tradicionalmente se acreditava. Desse modo, remover as características insatisfatórias de um trabalho não necessariamente tornaria esse trabalho mais satisfatório ou motivador. Algumas características do trabalho foram consistentemente relacionadas à insatisfação, como as que podemos ver aqui à esquerda, enquanto outras foram consistentemente relacionadas à satisfação no trabalho, como as que podemos ver aqui do lado direito. Dessa forma, fatores higiênicos referem-se aos fatores responsáveis pela insatisfação no trabalho, mas que, quando estão presentes, quando são adequadamente satisfeitos, não são suficientes para levar à motivação. Portanto, fatores como salários pagos em dia, condições de trabalho, segurança e relacionamentos interpessoais, quando não são apropriadamente atendidos, provocam a mais profunda insatisfação. E quando os administradores conseguem atendê-los satisfatoriamente, eles não são suficientes para motivar as pessoas. Por outro lado, existem os fatores motivacionais, vistos aqui à nossa direita na tela. Esses fatores influenciam a motivação no trabalho. Realização, reconhecimento, progresso na carreira e autonomia são alguns dos mais importantes fatores motivacionais. Quando esses fatores estão presentes no local de trabalho, eles podem levar a elevada satisfação ou motivação. Entretanto, a sua ausência não produz ou não produz necessariamente insatisfação. Com base nessa teoria, os administradores devem estar cientes de que a provisão dos fatores higiênicos é condição necessária, porém insuficiente para garantir a satisfação e a motivação no trabalho. O barulho no local de trabalho e o atraso no pagamento dos salários, por exemplo, promovem a mais profunda insatisfação. Removendo o barulho e o atraso, remove-se a insatisfação, mas não são suficientes para deixar as pessoas motivadas. Então, os administradores devem
trabalhar nos fatores higiênicos para reduzir a insatisfação no trabalho e devem constantemente melhorar os fatores motivacionais para aumentar a satisfação e a motivação no ambiente de trabalho. David McClelland passou a maior parte da sua vida estudando três necessidades que não são inatas e que ele considerava importantes fontes de motivação. São elas necessidades de realização, necessidades de afiliação, necessidades de poder. NH, NF e NPAW são símbolos que baseiam-se nas iniciais das palavras em inglês. NH, ou necessidades de realização, Needs of Achievement, necessidades de afiliação, Needs of Affiliation, necessidades de poder, Needs of Power. Necessidades de realização significa o impulso que as pessoas têm para ter sucesso e se destacar em relação a um conjunto de padrões. Significa esforçar-se para ser bem-sucedido na vida. As necessidades de afiliação é o desejo de associação aos outros, desejo de ter relações interpessoais, amigáveis, relações próximas com as outras pessoas. E as necessidades de poder, por sua vez, incorporam o desejo de liderança, de ter influência sobre os outros, de ter poder sobre o comportamento de outras pessoas. David McClelland concluiu que pessoas com uma grande necessidade de realização estão associadas a altos níveis de desempenho e que essas pessoas buscam empreender pessoalmente, criando um negócio próprio, por exemplo. Elas desejam fazer algo melhor ou mais eficiente do que já foi feito antes. Preferem atividades com responsabilidade pessoal e um grau intermediário de risco. Mas uma grande necessidade de realização não significa necessariamente que a pessoa será um bom gerente. Pessoas com essas características estão mais interessadas na eficácia do próprio trabalho e menos interessadas em influenciar ou controlar as outras pessoas. Pessoas com grande necessidade de realização costumam ser, por exemplo, excelentes vendedores, mas não necessariamente um bom gerente da equipe de vendas. São bons empreendedores, mas costumam precisar de ajudas no aspecto gerencial. As outras duas dimensões dessa teoria, afiliação e poder, até agora receberam bem menos atenção dos pesquisadores, mas há sólidas constatações sobre ambas. Essas necessidades de afiliação e de poder estão estreitamente relacionadas ao sucesso gerencial. Mas as pesquisas indicam que os melhores gerentes sentem grande necessidade de poder e pouca de filiação. Essas pessoas com necessidades de afiliação são integradoras e tendem a desempenhar muito mais ou muito melhores as funções relacionadas à gestão de pessoas, por exemplo, na área de recursos humanos. Vamos ver agora as teorias motivacionais de processo. Essas teorias estão mais interessadas em compreender como as percepções e os modos de pensar das pessoas influenciam a maneira como elas decidem agir, ou dito de outra maneira, o modo como elas se motivam. Uma das explicações mais amplamente aceitas sobre como ocorre a motivação dos funcionários é a teoria da expectativa, de Victor Room. Essa teoria afirma que um indivíduo tende a agir com base na expectativa de que o ato praticado seja seguido por um determinado resultado e também pela atratividade que ele sente por esse resultado. Dito de outra forma, a teoria ensina que um funcionário será motivado a se esforçar no trabalho quando acreditar que o esforço levará a uma boa avaliação, que boas avaliações resultarão em recompensas organizacionais e que essas recompensas satisfarão metas pessoais. Portanto, inclui três variáveis básicas: a relação esforço-desempenho, que representa a expectativa,
a instrumentalidade ou a relação entre o desempenho e as recompensas, e a valência ou o valor que essas recompensas têm para satisfazer as metas pessoais desse indivíduo. A expectativa se manifesta na relação esforço-desempenho. É a probabilidade percebida pelo indivíduo de que o dispêndio de esforço em determinada atividade resultará no nível de desempenho desejado. Portanto, está relacionado com a percepção do indivíduo sobre a sua própria capacidade para a realização da tarefa. A instrumentalidade é a relação desempenho-recompensas, expressa no grau em que o indivíduo acredita que determinado nível de desempenho levará ao resultado ou às recompensas desejadas. A validade é o valor que o indivíduo atribui às recompensas, considerando o grau em que elas satisfazem as suas metas e necessidades pessoais. A teoria da expectativa ajuda a explicar por que muitos indivíduos não se sentem motivados em suas funções e fazem o mínimo para não as perder. Para entender como isso ocorre, as pessoas procuram responder a 3 perguntas básicas. Primeiro, se eu fizer um esforço, ele será reconhecido em minha avaliação de desempenho? Deficiências no nível de habilidade, falhas no sistema de avaliação ou ainda, se o chefe não simpatiza com ele, poderão levar a responder negativamente a essa pergunta. 2. Se eu receber uma boa avaliação, isso resultará em recompensas organizacionais? Muitas organizações não reconhecem o desempenho ou recompensam muita coisa além de desempenho. Isso acaba por dificultar a percepção entre a conexão entre uma coisa e outra, entre desempenho e recompensa. Por exemplo, muitas organizações recompensam por tempo de casa, por grau de cooperação, ou diria por bajulação do chefe, tornando muito fraca essa percepção da relação entre recompensa e desempenho. 3. Se eu for recompensado, essas recompensas serão as que eu considero pessoalmente atraentes? Por exemplo, o funcionário investe muito esforço esperando um salário melhor, um aumento de salário, mas recebe apenas um elogio e um diploma. Ou espera ser promovido, mas recebe apenas um aumento de salário. Espera uma transferência para o escritório de Paris ou de Nova York e é mandado para o Paraguai. Além disso, em muitas empresas, as recompensas são padronizadas, supondo que todas as pessoas desejam as mesmas coisas, o que é evidentemente um erro. Um exemplo aqui, né, a expectativa, por exemplo, pode ser de um aluno, tomando como exemplo um aluno que deseja entrar na universidade, a expectativa de receber a recompensa pode ser um esforço que ele faz para entrar na universidade. Essa é a recompensa que ele espera. Então, a instrumentalidade ela é influenciada pelo valor atribuído à recompensa. Entrar na universidade que o aluno deseja, isso vai levar a um esforço, que é o programa de estudos, né? E a valência, ou o valor que atribui à recompensa, que é entrar na universidade dos seus sonhos. Teoria da equidade. A teoria da equidade propõe que um fator importante no processo de formação da motivação das pessoas nas organizações é a percepção de equidade ou justiça na relação esforço-recompensa. John Stace Adams descobriu que os funcionários se motivam ou se desmotivam comparando o que recebem pelo desempenho de um trabalho com os esforços que colocam nele. As pessoas comparam os próprios esforços e recompensas com os esforços e recompensas de outras pessoas de dentro ou de fora da organização. Se um funcionário perceber que sua proporção é justa em comparação com as de outras pessoas, não há problema. No entanto, se a proporção for desigual ou percebida como desigual, ela se vê subrecompensada ou superrecompensada. E quando ocorrem desigualdades, os funcionários tentam fazer algo a respeito. O resultado pode ser uma produtividade mais baixa ou mais alta, melhoria ou redução na qualidade da produção, ou ainda aumento do absenteísmo ou até demissão voluntária.
Nessa teoria, as referências comparativas são muito importantes, pois são elas que são usadas pelos indivíduos para determinar se há ou não justiça na relação esforço-recompensa. E as pessoas geralmente fazem 4 tipos de comparações. Igual interno são as experiências de um mesmo indivíduo, de um mesmo funcionário, em uma posição parecida dentro da organização exercida anteriormente. Igual externo, ou as experiências de um funcionário em outra organização, em uma situação ou posição semelhante. Igual externo, ou um outro interno, desculpe, um outro indivíduo ou grupo de indivíduos dentro da própria organização. Pode ser também um outro externo, ou comparação com outro indivíduo ou grupo de indivíduos de fora da organização. O curioso é que o cérebro parece programado para rejeitar a injustiça. Um funcionário que percebe estar ganhando mais do que merece tentará, segundo a teoria, fazer alguma coisa para corrigir a inequidade percebida. O que se sentir recebendo menos também. As estratégias mais frequentemente utilizadas pelos indivíduos para reduzir as injustiças percebidas são alterar o esforço de trabalho, ou seja, uma pessoa pode optar por aumentar ou diminuir as contribuições para a organização. Indivíduos que acreditam que estão sendo mal pagos podem reduzir o nível de esforço ou aumentar o absenteísmo, que são as faltas e atrasos não justificados. Modificar os ganhos. Uma pessoa mal paga pode solicitar um aumento de salário ou pedir uma recompensa, um bônus, por exemplo. Ou uma categoria profissional pode ir ao sindicato e organizar um movimento de reivindicação. Mudar as percepções. Pesquisas sugerem que as pessoas poderão mudar a percepção da equidade se forem incapazes de mudar as contribuições ou os ganhos. Elas podem, por exemplo, aumentar artificialmente o status do que fazem ou colocar defeitos nos trabalhos das outras pessoas. E podem deixar o trabalho. Pessoas que acham que são injustiçadas e se veem com capacidades, competências valorizadas no mercado de trabalho, podem simplesmente pedir demissão da organização onde trabalha. Teoria do estabelecimento de metas. A teoria do estabelecimento de metas afirma que os objetivos específicos aumentam o desempenho e que os objetivos difíceis resultam em desempenho superior aos objetivos fáceis, desde que esses objetivos difíceis tenham sido definidos pelos próprios indivíduos ou que tenham sido, pelo menos, aceitos por eles, em vez de terem sido impostos coercitivamente pelos próprios superiores. Ou seja, os indivíduos, ou pelo menos parte dos funcionários, se motivam quando recebem metas desafiadoras. Desafiadoras, pessoal, não quer dizer impossíveis. Metas desafiadoras, metas difíceis serão alcançadas, aquelas que exigem um esforço acima do normal, metas que são específicas, desde que essas metas tenham sido negociadas, tenham sido acordadas, que eles tenham pelo menos participado do estabelecimento delas. Existem algumas contingências, entretanto, que devem ser consideradas ao aplicar a teoria do estabelecimento de metas. Então, uma é essa, metas específicas, né? A participação das pessoas, porque a participação leva a comprometimento e a melhor aceitação dessas metas. Esses indivíduos que participam da estabelecimento de metas devem ter um locus de controle interno para que eles possam participar com autonomia dessa fixação das metas. E é a participação no estabelecimento delas que leva a essa melhor aceitação. Metas impostas de cima para baixo geram normalmente resistências na hora da execução. Essas metas levam à motivação, essa motivação ela depende de autoconfiança e elas estão muito relacionadas a fatores nacionais
e regionais. Então, certamente, um funcionário de uma cultura como a americana, fortemente baseada na capacidade empreendedora, não se comporta da mesma maneira que um francês, por exemplo, mais burocrata, ou nem mesmo um operário de São Paulo se comporta da mesma maneira que um funcionário de outras regiões do Brasil. Então, aliás, quase toda a teoria motivacional deve ser compreendida de maneira contextualizada. A cultura, o contexto organizacional, as características de qualificação dos seguidores são extremamente importantes. Nesse contexto, se nós temos funcionários que participam da elaboração das metas, elas são específicas, são desafiadoras, elas são definidas de maneira participativa, elas levam a comprometimento, essa energia que surge desse processo leva a alta performance. Finalmente, vamos ver a teoria do reforço, também chamada de behaviorismo ou lei do efeito. Essa teoria procura explicar como as pessoas aprendem um comportamento a partir das próprias consequências desse comportamento. É uma teoria extremamente instrumental, por isso ela sofre críticas duras de diversas disciplinas acadêmicas, principalmente a psicologia e a sociologia. Ela está muito associada àquilo que as pessoas chamam de lavagem cerebral, ou a mudança de comportamento das pessoas, nem sempre de maneira consciente ou autorizada, está muito associada ao treinamento de animais, como adestramento de cães e de elefantes. Porém, o fato de ela ser criticada ou de ser mal empregada não significa que as famílias e as pessoas não a utilizem amplamente. E por isso que nós vamos tratá-la aqui, porque ela está em praticamente todos os livros de teorias organizacionais. A teoria do reforço é também chamada ou conhecida como behaviorismo. Ela diz que o comportamento é uma função de suas consequências. Por isso, essa teoria tem um terceiro nome, que é lei do efeito. De acordo com ela, o comportamento que é reforçado positivamente imediatamente após acontecer tende a se repetir. Reforço, portanto, são as consequências de um comportamento visando encorajar a sua repetição ou estimular a sua eliminação. A teoria do reforço ignora fatores como objetivos, expectativas e necessidades. Em vez disso, concentra-se apenas no que acontece a uma pessoa quando ela faz alguma coisa. Ela é uma teoria, talvez por isso, por ignorar necessidades, por ignorar contextos, muito criticada. Como já se disse, ela está muito associada ao adestramento de animais. Essa é a chamada caixa de Skinner, muito usada em pesquisa no campo da psicologia para fazer o condicionamento operante e comportamento de ratos. São 4 métodos básicos empregados nessa teoria. Um chama-se reforço positivo. É a administração de uma consequência agradável após um comportamento desejado acontecer. Existem pesquisas robustas indicando que o reforço positivo, financeiro ou não financeiro, ajuda de fato a motivar os comportamentos desejados. As crianças, por exemplo, que são elogiadas por tomarem iniciativas, tendem a gostar de desafios e ter mais sucesso na perspectiva de longo prazo. Uma outra perspectiva é o reforço negativo. Pode ser feito por meio da remoção de uma consequência desagradável para o indivíduo, depois que um comportamento é melhorado, encorajando desse modo o novo comportamento. Pode ser a eliminação de uma ameaça, a não emissão de uma advertência verbal ou escrita, por exemplo. Então, o reforço positivo você aplica uma consequência agradável, como um reconhecimento, um elogio ou a concessão de algum benefício econômico. O reforço negativo, você elimina uma consequência desagradável, evita uma advertência, evita uma reclamação, evita constrangimento.
Um terceiro método é chamado de extinção. A extinção é a retenção de alguma recompensa positiva. Veja, enquanto a punição que veremos em seguida aplica um resultado desagradável para o indivíduo, como uma advertência, a extinção significa negar alguma consequência agradável. A extinção implica essencialmente ignorar o comportamento indesejável, supondo que desse modo ele desaparecerá. A punição, por sua vez, implica você aplicar alguma consequência desagradável para o indivíduo imediatamente após o comportamento indesejável acontecer. Então, a ausência da aplicação de quaisquer consequências após o comportamento adotado significa a extinção, por exemplo, negar um aumento de salário, enquanto a punição implica você aplicar uma consequência desagradável, como, por exemplo, uma advertência ou um desconto no salário por atraso. Todas as vezes que a empresa aplica um reforço positivo, um comportamento desejado tem uma alta probabilidade de que volte a se repetir. Infelizmente, nas outras três metodologias, tanto no reforço negativo, mas sobretudo na punição, não há garantias de eficácia. Por exemplo, os estudos são bastante frágeis para demonstrar se punição evita a repetição de um comportamento desagradável. Então, as empresas, os países devem apostar muito mais no reforço positivo. Por exemplo, é muito mais eficaz construir escolas para educar as crianças do que prendê-las quando ficam adultas e cometem crimes. É muito mais eficaz para uma empresa educar, oferecer treinamento, qualificar as pessoas, do que aplicar medidas corretivas quando alguma coisa de errado acontece. As pesquisas são bastante consistentes com relação a isso. Então, o comportamento tem menor possibilidade de ser repetido ou de ser eliminado quando for esse o desejo, quando a aplicação de medidas punitivas, por exemplo. Apresentamos as principais teorias motivacionais, um tema muito popular e muito instigante no campo dos estudos organizacionais. E vamos agora terminar destacando três pontos que eu acredito que vão influenciar profundamente as teorias motivacionais, que podem motivar no seu trabalho de conclusão de curso, nas suas leituras, estímulos para você aprofundar o seu conhecimento. As equipes multiculturais, a maioria das teorias que nós apresentamos aqui foram desenvolvidas nos Estados Unidos por pesquisadores americanos e aplicadas com um público fundamentalmente americano. Será que elas são verdades universais? Será que elas valem igualmente para o Brasil ou elas precisam ser melhor aprofundadas aqui? A motivação, quando nós temos equipes separadas fisicamente, por exemplo, trabalhando em casa, estou colocando aí as expressões que usamos muito aqui no Brasil, home office, que não é, embora seja uma expressão em inglês, ela não é usada nem nos Estados Unidos nem na Inglaterra. Se utiliza nesse país o telecommuting ou working from home. Na França, bureau à domicile. Mas como é motivar quando as pessoas não estão juntas? Todas as teorias que vimos até aqui pressupõem que as pessoas estão trabalhando juntas e juntos com os seus líderes. Como é trabalhar com a motivação das pessoas quando elas estão separadas em locais distintos? Como é que lida com motivação numa organização em que não tem essa relação formal entre chefia e subordinados? Todos são temas que vão tornando a administração cada vez um campo instigante, uma série de novidades, com uma série de desafios para serem compreendidos. É isso que faz a nossa área de estudos um dos mais desafiadores e em constante evolução. Muito bem, minhas queridas alunas, meus queridos alunos, essa foi a nossa videoaula sobre motivação. E aqui foi o professor Jesus, do Centro Universitário FECAP. Muito obrigado, fiquem bem e até a nossa próxima videoaula.